Sejam bem-vindos, nossos amigos que aí de casa nos assistem. Está a começar o programa da lição de Escola Sabatina no canal Luz no Escuro. Para esta edição, vamos analisar a lição número 8, que tem como título Vida moldada em Cristo e discurso inspirado no Espírito. Depois de nós analisarmos a lição número 7, que nos convida a entender a unidade dos membros como sendo o corpo de Cristo, nesta lição vamos dar continuidade para poder entender como esses membros podem ser transformados e ser imbuídos no mesmo Espírito para a honra e glória do seu nome. Conforme vocês veem, não estou sozinho, estou com a nossa amiga que está aqui no programa. Ela vai ter este momento para poder saudar os nossos telespectadores e também dizer como foi o estudo da lição da Escola Sabatina. Saudações a todos internautas que nos acompanham do outro lado. Eu sou Selma Paculi e é um prazer estar aqui para mais uma vez termos o estudo da lição. Ok, então muito obrigado pela sua presença. Sentimos honrados por te receber no nosso programa. Mas antes de focarmos mais na lição, vamos de forma especial endereçar o nosso agradecimento para os nossos amigos que assistem os nossos vídeos, acompanham todos os nossos conteúdos. Eles escrevem os seus nomes e de onde nos vêm. Em especial, temos o nosso amigo Arson, que nos vem da Machixe. Temos também Ancha, que nos vem da Massinga. Temos o nosso amigo Agostinho Matapa, que nos vem de Chimoio. E por fim, temos o nosso amigo Exódio, que nos vem da Machixe. Muito obrigado por acompanhar os nossos conteúdos e nos dar esse feedback para termos ideia da dimensão do canal em si. Mas fica aí uma dica: acesse o campo das mensagens, coloca seu nome e de onde nos vem. Nós sempre, semanalmente, iremos passar daqui para poder mencionar o seu nome. E se que tem algumas dificuldades também, pode colocar, ou criatividades, pode colocar nos comentários e nós sempre faremos questão de poder ler. Indo mais a fundo para a lição desta semana, nós temos como sendo o nosso verso áureo, que podemos chamar o nosso pano de fundo para esta edição. Nós encontramos no livro de Efésios, capítulo 4, versos 22 a 24. Ela vai poder ler. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em provenientes da verdade. Ok. Depois de nós vermos esses versos tão importantes e tem uma ligação muito importante com aquilo que nós estamos a analisar sobre vida moldada em Cristo, assim que é, e um discurso inspirado em Cristo ou inspirado no Espírito Santo, vamos poder, em primeiro lugar, analisarmos como os crentes, como os gentios, depois de ter aceito Cristo, como eles podem ser transformados. Porque eram pessoas que tinham os seus hábitos e costumes. Mas agora eles entram numa nova fé, numa nova rotina. Então eles precisam ter uma mudança no completo, de dentro para fora. Então, neste discurso ou em pequenos minutos, vamos poder mostrar de forma prática como é a transformação. Será que é uma transformação de aparência? Será que é uma transformação só apenas para poder mostrar às pessoas? Ou é uma transformação que resulta em glória em Deus? Vos convido para poder ler o livro de Efésios capítulo 4, a partir do verso 17 até 32, é que está centralizado a nossa conversa nesta intervenção. Em primeiro lugar, o escritor nos leva um pouco para poder entender como é essa transformação. Em primeiro lugar, traz uma ilustração sobre um mendigo que vivia na rua. De qualquer maneira, acho que nós já imaginamos quando é um mendigo que vive na rua, está de qualquer maneira, não toma banho por um período muito longo e cabelos de qualquer maneira. E alguém vem aquele mendigo e dá uma chance, né? Leva aquele mendigo para o seu salão. E chega lá,
começam a cortar cabelo, lhe dar banho. Só que ele olha no espelho, ele estava diferente. Ele apenas não diz, apenas estou diferente aparentemente, mas estou diferente de forma geral. Ou, em outras palavras, a vida dele mudou-se para todo sempre. Então, de que forma nos tempos atuais, né? Voltando já para a lição, de que forma nos tempos atuais podemos ver essa mudança nos membros, nos crentes que eram descrentes, mas agora se encontraram com Cristo já transformado? Será que a transformação é apenas no coração ou também nas ações? Quer dizer, o seu modo de vestir, o seu modo de se comportar, o seu modo de falar. Então ela vai poder nos ajudar para poder ter essa cosmovisão bíblica a respeito da transformação dos membros. Bem, antes mesmo de nós falarmos da transformação que acontece a um crente quando ele se converte, podemos tentar dizer o que acontece antes da pessoa se converter, não é? Antes dessa transformação, como é que a pessoa age? Ou de que forma nós podemos notar que essa pessoa ainda não foi transformada, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 4 da sua carta aos Efésios, principalmente no versículo 17, ele começa fazendo um apelo, né, aos Efésios. Ele começa dizendo para eles deixarem de viver como os gentios viviam, né? Portanto, ele exorta os Efésios para que eles deixassem de viver como os gentios. Então, nós podemos perguntar, mas afinal de contas, como é que os gentios viviam, né? Qual é essa forma que o apóstolo diz que os crentes em Efésios deviam deixar de viver e passar a viver uma nova vida? De forma resumida, o apóstolo Paulo diz, no versículo 19 do mesmo capítulo, ele diz que eles eram pessoas insensíveis, né? Eram pessoas que já haviam perdido totalmente a sua sensibilidade. E ele acrescenta dizendo que eles eram imorais, né? Dizendo que eles viviam de forma não pura. Significa que os crentes em Efésios deviam passar a viver de forma pura e serem pessoas sensíveis. Então, podemos ver que eles deviam ser transformados dessa forma. Ou, fazendo uma comparação, os gentios não transformados viviam desta forma. Agora, a pergunta que foi colocada aqui, ou a exposição que foi feita pelo irmão, é que ele diz que qual é essa forma, então? Qual é essa transformação que devia ser notada nos crentes, principalmente quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, né? Certamente que se ele faz uma exortação dizendo que vocês devem ser pessoas sensíveis e pessoas puras, pessoas morais, então a transformação, o que devia acontecer é que os princípios que eles vinham levando de lá de trás deviam ser diferentes dos princípios que eles deveriam tomar a partir do momento que eles se tornaram crentes, quer dizer, que eles se uniram a Jesus. Deviam passar a viver de acordo com os preceitos que Jesus pregava, né? E talvez tentando puxar isso para o nosso contexto atual, saindo um pouco do período antigo, vindo um pouco para o nosso contexto atual. Como é que nós podemos verificar, ou como é que se verifica que uma pessoa foi transformada e essa pessoa ainda não foi transformada? Obviamente que pelas mesmas coisas, né? Porque o que mudou simplesmente foram os tempos. Mas as coisas continuam sendo as mesmas. Os princípios que nós aprendemos com Jesus continuam sendo os mesmos. Então, obviamente que deve ser notada essa transformação que deve acontecer nos crentes de hoje, a partir da sensibilidade que eles devem mostrar, a partir da moralidade que eles devem mostrar e a partir da forma como eles procedem com os outros, né? Essa forma como nós conseguimos notar. No sentido mais prático, estamos a falar sobre a forma como a pessoa se veste. Acho que podemos tentar ver na sociedade como as pessoas se vestem, né? De alguma forma mostra que essas pessoas são crentes ou descrentes. Olhando para a igreja nos tempos atuais, podemos já colocar isso. Existem as mulheres, né? As mulheres, existem as sainhas, né? Da moda atual, né? Que
usam, né, e vêm na igreja. Só que a minha questão é, que eu coloco para todas essas pessoas, é que se vestem dessa forma e vêm para a igreja, tá a perceber? E quando eles são convidados para uma entrevista de emprego ou para poder se encontrar com o governador, eles se vestem de uma forma decente. Então, é mais importante o encontro com o governador do que com Deus. Essa é a minha questão. Essas pessoas que se vestem dessa forma, será que estão a priorizar, eles entendem a onisciência do próprio Deus, a onipresença do próprio Deus? Então, precisamos de refletir bastante. Isso não apenas se verifica nas mulheres, mas também se verifica nos homens. Hoje são os tempos atuais que as pessoas vestem, mas a calça está lá embaixo. Tudo está fora. Inclusive as mulheres. Tem um ditado, uma senhora um dia disse: minha filha, sei que você se veste dessa forma, tudo está fora. Se um dia você casar, o seu marido deve ver o que no quarto? Se todas as coisas já estão fora. Então, é um momento de poder analisar, não apenas no contexto da igreja, mas também no contexto do quê? Da sociedade. Porque isso mostra a nossa dignidade, aquilo que nós somos, aquilo que são os nossos valores morais. É isso que o apóstolo Paulo pregava para aquele ponto, mas isso tem uma repercussão maior nos tempos atuais, porque é vergonhoso. E ainda mais, ela vai poder nos ajudar, ela é mulher, vai poder nos ajudar. Existem mulheres que se vestem de forma decente para a igreja, mas quando é no meio da semana, eles se vestem de qualquer maneira. Até eu tenho medo, às vezes, quando eu me cruzo com esses tipos de pessoas na cidade, para cumprimentar, é um problema muito sério. É a irmã da igreja que está se vestir dessa forma, que você tem vergonha até de lhe olhar, porque está de qualquer maneira. E para onde nós vamos? Qual é a esperança? Quais são os princípios que Deus traz para nós? Temos um texto muito interessante, está no livro que é o próprio apóstolo Paulo que escreve aos Coríntios. Ele diz que o vosso corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo. Né? Vocês foram comprados por um preço muito alto para tal. Glorifiquem a Deus através do vosso corpo. Então, essa forma de vestir, será que de verdade glorifica a Deus? Bem, falando de forma de vestir, né, que é uma das transformações que o crente sofre quando ele sai da vida antiga e passa a ter uma nova vida. Falar de forma de vestir talvez é um ponto um pouco crítico, né? Visto que é uma coisa que se fala muito e existe muita coisa que se fala em volta disso. Exato. Né? A lição traz aqui uma alusão ao que acontecia no tempo antigo. Né? Disse que a forma como se vestia no tempo antigo dizia muito sobre quem as pessoas eram. Né? E traz aqui uma certa relevância, não é? A roupa que as pessoas vestiam. Exato. Quer dizer, a roupa tinha muita importância naquele tempo. Era uma coisa que era muito considerada. E a forma como as pessoas se apresentavam dizia, por exemplo, a posição que a pessoa ocupa até mesmo dentro da sociedade. Né? E nós podemos notar nos nossos tempos atuais que isso não mudou. Um exemplo claro é que já estava a ser avançado aqui. Quando uma pessoa, por exemplo, tem um compromisso, diz, eu quero ir ao lugar X, a pessoa planifica a roupa que vai vestir. Isso mostra que em cada lugar que a pessoa vai, existe uma roupa específica que a pessoa diz, não, eu preciso colocar essa roupa para o lugar X. Então isso mostra que sim, existe muita relevância que se dá na roupa. Né? Então agora falando sobre o que acontece, né, na atualidade, as pessoas estão muito focadas, ou nós estamos muito focados em seguir a moda. O que não é um problema. Né? Seguir a moda em si não é o problema. Mas nós temos que fazer as coisas de forma moderada. Não é colocar na balança. Você dizer, ok, eu quero me vestir desta forma aqui. Mas antes disso, eu sou cristão. Será que a forma como eu vou me vestir vai refletir realmente que eu sou cristão ou não? Então, essa é a questão que nós devemos nos colocar antes de vestir qualquer roupa que nós queremos vestir. E atenção, quando nós estamos em Cristo, significa que nós fomos transformados. Exato. Então, se você foi transformado,
Quer dizer que tem uma coisa que você fazia lá, que talvez você normalizava, e que a partir do momento que você sofre essa transformação, você não mais vai passar a fazer. Significa que você deixa a coisa de lado e você passa a fazer uma outra coisa. Exato. Então, devemos tomar muita atenção à forma como nós vestimos. A forma como vestimos não dita quem nós somos, mas quem nós somos dita como nós vamos nos vestir. Exato. É interessante perceber que apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 6, a partir do verso 1 até 3, traz uma ideia de que nós já fomos sepultados, ou sepultamos o velho homem, nós nos levantamos com Cristo para uma vida de quê? De novidade. Isso é muito interessante porque você começa uma vida de novidade, um renascimento, quer dizer, de dentro para fora. Então cai por terra a ideia de dizer, Cristo se importa com o meu coração. Isso é mentira. Isso não está na Bíblia. Cristo apenas não se importa com o seu coração. Se importa com você no seu todo. Como você se veste. Então, conforme o apóstolo Paulo diz, devemos nos vestir para a glória de Deus. Então, aí fica uma dica. Reflita. Não é o que nós dizemos, mas é aquilo que a Bíblia diz. É aquilo que é a vontade de Deus. Agora vamos entender este encontro com Cristo que as pessoas têm, mas perceber que essas pessoas também estão dentro de uma comunidade cristã, mas também na sociedade. Ver qual é o elemento que há de ajudar essas pessoas a poderem se entender. Porque a primeira coisa, se nós analisarmos a lição anterior, vemos que o corpo contém vários membros e cada membro tem a sua função. Então, outros são dados como sendo apóstolo, outro evangelista, mas tem um único propósito. Então, vamos ver o que vai nos ajudar para nós sermos um em Cristo. Conforme a lição já traz, é o Espírito Santo. Essas pessoas devem ser pessoas que estão imbuídas pelo Espírito Santo. E ainda mais a lição traz, ou os versos que nós estamos a analisar, traz aqui que todas as coisas, quer dizer, se você era uma pessoa que mentia, depois de se encontrar com Cristo no seio desses irmãos, você já não mente. Se é uma pessoa que roubava, depois de se encontrar com Cristo nesta comunidade eclesiástica, você já não rouba. Então, você é um ser transformado. Mas vamos poder entender porque são pessoas diferentes, né? Conforme em outras edições que nós tivemos aqui, eu disse igreja é comparado como um hospital. Lá tem vários doentes. Não existem pessoas perfeitas na igreja. Só existem muitas pessoas que estão aí para ser curados, porque o que é um hospital. Todos padecem de várias enfermidades e vêm para poder ser transformados. Então, vamos poder perceber de que forma, qual é o agente, né? Digamos assim, o agente que vai nos ajudar a ter essa transformação no sentido mais completo para nos entender no seio da igreja e para podermos alcançar os nossos objetivos. É o Espírito Santo, sim, mas existe a parte que já cabe ao quê? A você como sendo membro. Então ela vai nos ajudar a entender de que forma você pode se relacionar com os outros, não apenas na igreja. Eu sempre digo não só apenas na igreja, porque tem pessoas que não estão na igreja, não pertencem a nenhuma igreja, né? Mas isso é fundamental para saber se relacionar com as pessoas, seja onde? No seu trabalho, seja na sua escola, em diversos lugares. Sempre nós temos as pessoas. Então temos que saber como podemos nos relacionar com essas pessoas. Exatamente. Falamos aqui da questão do vestir, né? É uma das transformações que acontece, mas existem muitas outras coisas que acontecem quando nós somos transformados, né? Eu vou dar um exemplo de uma coisa que parece ser muito simples, mas na verdade não é, que é a nossa forma de falar, né? Como é que nós nos conduzimos aos outros? Será que nós vamos de forma mansa ou nós somos pessoas que se exaltam com facilidade? Isso influencia muito. Podemos pegar um exemplo de dentro de casa mesmo, a forma como nós nos relacionamos com a nossa família, né? Com os nossos pais, com os nossos irmãos, as pessoas que vivem conosco. Nós sabemos que da forma como eu ajo, as pessoas vão receber e as pessoas vão agir de acordo
com aquilo que eu dou para elas, Exato. né? Eu ajo dessa forma, então a pessoa recebe e vai responder de acordo com a forma como eu agi. Então, como é que nós temos agido dentro de casa? Como é que nós falamos com as pessoas dentro de casa? Será que nós nos exaltamos ou quando surge um conflito, por exemplo, como é que nós lidamos com isso? Será que nós somos aquelas pessoas que, ao invés de trazer soluções, né, nós queremos... Aumentamos ainda o problema. Exatamente, nós Colocamos queremos que... fogo na lenha. O fogo já está aí a arder. Uhum. Ao invés de trazer alguma coisa para apagar, você traz o quê? Aumentar a lenha. Exatamente, quer que arda ainda mais. Então nós aprendemos em Cristo que devemos ser pessoas que não estão muito prontas para se exaltar, mas nós somos mansos, somos humildes o suficiente para ficar tranquilos e resolver o problema da melhor maneira possível. Então é arranjar soluções e não trazer mais problemas ainda. E não só, isso pode ser trazido, né, de várias formas diferentes. Exato. Até mesmo dentro da igreja, já estava a ser avançado aqui, e tem a questão da aparência, né? A lição logo lá na introdução traz claramente que a transformação não deve ser só aquilo que nós conseguimos ver de fora, mas deve sair de dentro para fora. Tem que ser algo que partiu de lá. E se nós procurarmos ver como nós, seres humanos, se é algo que tem que sair de dentro para fora, obviamente que é uma coisa que não vem de nós. Então o Espírito Santo trabalha arduamente para que essa transformação aconteça. Exato. Mas existe alguma coisa que nós temos que fazer para que o Espírito Santo trabalhe? Exato. Nós temos que mostrar disposição para deixar o Espírito Santo trabalhar. Não é simplesmente dizer, não, o Espírito Santo vai fazer o trabalho dele, mas agora é a sua parte. Você também tem que fazer alguma coisa. Então, quando você é uma pessoa que não está pronta para se exaltar, quando você é uma pessoa que está com disposição para cumprir com aquilo que você é ensinado, então você dá mais espaço para que o Espírito Santo possa trabalhar. Então, a transformação é feita em vertentes diversas. São muitas formas de o fazer. Exato. Na parte de fala, é algo que eu vou ainda repisar ainda mais, porque é um assunto muito sério, né? Porque conforme o livro de Tiago nos traz, diz que é com a boca que nós exaltamos a Deus, mas é a mesma boca nós que amaldiçoamos outras pessoas. Quer dizer que, e ainda mais, na boca tem um elemento muito importante que é a língua. A língua é comparado como sendo que um palito de fósforo, que pode queimar toda a cidade. Está a perceber? Com esta língua, você pode abençoar as pessoas, mas a mesma língua pode fazer o quê? Amaldiçoar as pessoas. Isso é muito notório no nosso país, Moçambique, que eu já ouvi as pessoas dizerem que todos os funcionários públicos são pessoas frustradas na vida. Não sei porquê. Todos os funcionários públicos são pessoas frustradas na vida. Principalmente, eu olho com carinho, por exemplo, os enfermeiros. São pessoas que cuidam, pessoas que não estão bem. Pode ser que seja no sentido psicológico, mas também no sentido físico. Mas existe... os enfermeiros tratam mal pacientes. Principalmente as mulheres grávidas. Andam a insultar, andam a tirar palavras que não são boas. É quando aquela posição deveria ser ocupada por pessoas que são hospitaleiros. Pessoas que acolhem com mansidão, com amor, com cuidado. Mesmo alguém estiver muito doente, por saber que essa pessoa se preocupa por mim, a doença desaparece. Né? Mas a pessoa pensa 2, 3 vezes para ir para o hospital. Mas se você faz um mini inquérito para poder entender, você vai encontrar muitas das pessoas que estão lá são o quê? São cristãos. A minha pergunta é, são cristãos transformados? Se eles são transformados, que tipo de caráter ou que tipo de personalidade eles estão a apresentar para os seus pacientes? Olhar para professores. Tem professores que são cristãos, estão a dar aula. Que tipo de atitude eles apresentam perante os seus alunos? Vão lá para poder xingar que eu tenho carro, eu fiz licenciatura, não sei, em Portugal, mestrado, doutoramento nos Estados Unidos, Harvard. É isso que você está a fazer lá. Então, é um momento de nós podermos repensar sobre isso.
E já olhando para o assunto de olhar unidade, né? Unidade dos irmãos dentro da igreja, depois de nos entendermos tudo mais, qual deve ser o resultado, né? Resulta em o quê na nossa vida? Vamos falar sobre a questão dos frutos do Espírito. Ela vai falar sobre o fruto do Espírito que nós encontramos no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22 e 23, que fala sobre bondade, mansidão, domínio próprio. Então, vamos poder entender com profundidade os frutos do Espírito. Exatamente. Quando nós permitimos o Espírito Santo, quando nós deixamos o Espírito Santo agir dentro de nós, existe alguma coisa que acontece, Exato. não é? Estamos aqui falando desde a semana passada de unidade, nem estamos a dizer, nós somos pessoas diferentes, nem cada um é do seu jeito, foi educado de uma forma, fala de uma forma diferente do outro. Mas, por outro lado, nós vemos que somos chamados a ser unidos mesmo com essas diferenças que nós apresentamos. Agora, podemos perguntar, mas ok, como é que vai acontecer? Como é que acontece essa questão de unidade? De unidade, Né? exato. Como é que isso acontece e para que fim é isso? Exato. Né? Vamos dar um exemplo que nós já vemos dando, do corpo. Nem quando eu sou uma pessoa, por exemplo, que não sabe medir as palavras, nem eu sou uma pessoa que fala, se exalta de qualquer maneira. As pessoas, quando olharem para mim, não vão dizer que é a boca. Não, vão olhar e dizer, sou eu como pessoa. Exato. Então vão incluir um todo. Sou eu, é uma pessoa que não sabe falar, que não sabe se comportar e que se exalta com todos. Exato. Então, olhando para o contexto cristão, quando nós somos pessoas que não se deixam transformar pelo Espírito Santo, quando nós não deixamos o Espírito Santo agir, vamos difamar o corpo de Cristo. Exato. Automaticamente. As pessoas vão olhar para mim, eles sabem que eu sou cristã, eles sabem de que igreja eu sou. Eles vão olhar para mim e vão dizer, pelo meu comportamento, as pessoas vão me definir. Exato. Eu vou passar uma imagem para as pessoas. Então elas olham para mim, vão dizer, aquela pessoa que é da igreja adventista do sétimo dia, se comporta desta e desta forma. Exato. Então, eu vou sujar automaticamente a igreja num todo. Então, essa é uma das coisas que nós devemos prestar muita atenção quando nós vamos agir. Exato. Não é agir para mostrar os outros. Não. É uma forma de mostrar a transformação que Jesus faz na nossa vida. Exato. Então, nós vamos refletir o amor de Jesus. Como é que uma pessoa que não sabe falar com os outros vai refletir o amor de Jesus? Não tem como. Então, devemos ser unidos, todos nós, para passar uma boa imagem de Jesus para as pessoas que estão em volta de nós. Até para chamar essas pessoas, né, para virem também a Cristo. Exato. Ou seja, podemos dizer que é até uma forma de pregar o Evangelho. Exato. Exatamente. Então, a nossa forma de ser é uma maneira de pregar o Evangelho. Então, quando nós agimos da forma correta, vamos chamar a atenção das pessoas e vão olhar como esse Jesus é amoroso. É amoroso. Então, é aí que nós estamos a falar sobre a bondade. Estamos a falar de ser longânimo para com todas as pessoas, né? Então, quando olhamos para o fruto do Espírito, me vem em mente um versículo muito interessante que está no livro de João, capítulo 15, que Jesus diz que ele diz que eu sou a videira e vocês são o quê? São os ramos. Quer dizer, se um ramo está em mim, está conectado em mim, esse vai dar o quê? O fruto. Mas o ramo que não der fruto, esse vai ser cortado e jogado fora e posteriormente ser queimado. Estamos a dizer que para nós refletirmos esses frutos do Espírito, temos que estar conectados aonde? Na videira. Quem é a videira? É Jesus. Está a perceber? Então, se você é membro da igreja, você é cidadão deste país, mas você não faz o que? Não reflete o fruto do Espírito, você não serve para nada. É aquilo que se diz. Aquele que não vive para servir os outros, esse não serve para viver. Então, você deve fazer alguma coisa. Então, mas com suas forças isso não é possível. Precisa estar conectado à videira, à árvore que é Cristo. Ele é que vai poder fazer o quê? Vai poder te transformar. Essa transformação, até você pode
não notar muito, mas as pessoas que estão ao seu redor vão ver, este é diferente. Eu não lhe conhecia assim, esse falava muito, esse era mentiroso, esse roubava, esse fazia essas coisas, mas você já está transformado. Para a glória e honra a Cristo. Você é uma carta que as pessoas lêem todos os dias. Você pode ser uma boa reputação daquele que Cristo é para as pessoas e também pode ser a má reputação daquele que Cristo é, aquilo que Cristo não é nas pessoas. Então precisamos de analisar isso e refletir bastante. Se que você vê que os frutos do Espírito não estão sendo manifestados na sua vida, é o momento agora de rogar o Espírito Santo para que possa te transformar, rogar para que Cristo possa te ajudar dia após dia. Como você pode fazer isso? Através do estudo da sua palavra e a oração. Esse é o segredo para que você tenha uma vida transformada para a honra e glória ao seu nome. E quando você faz isso, conforme ela disse, você estará a pregar o Evangelho através do quê? Das suas atitudes e a sua forma de lidar com as pessoas. A nossa conversa vai poder terminar por aqui. Nós tínhamos muita coisa por partilhar consigo, mas apenas temos pouco tempo, né, para poder trazer esses aspectos importantes. Nós presumimos que sejam úteis para que você tenha uma transformação. Agora vamos para o momento de consideração finais. O que é que tem a dizer? Bem, a última coisa que eu poderia dizer é que vamos permitir que o Espírito Santo nos transforme. Né? Se nós queremos representar a Jesus como deve ser, devemos deixar o Espírito Santo nos conduzir, porque foi Ele incumbido de fazer essa transformação dentro de nós. Exato. Somos pessoas diferentes, como já estávamos a avançar, mas ao mesmo tempo somos exortados para sermos unidos, representar um único corpo que é o corpo de Cristo. Então, se sermos guiados pelo mesmo Espírito, então vamos refletir os mesmos frutos. Os mesmos frutos. Então, eu deixo para si um texto muito especial que se encontra no livro de João, capítulo 17. O livro de João, capítulo 17, mostra a oração sacerdotal de Cristo. Primeiro, ele ora por si mesmo, porque sabia que se aproximava a sua morte. Ora a favor dos discípulos, porque tinham que levar esta missão. Mas, por fim, ele ora a favor daqueles que viriam aceitar essa mensagem. Quem são essas pessoas? Sou eu e é você. Você é um cuidado maior de Cristo. Ele orou para que nós pudéssemos ser um como Ele é um com o Pai. Façamos isso para a glória de Deus. Façamos isso. Não é a coisa que nós nos sentimos mais à vontade, mas é porque nós já fomos transformados. E nós passamos essa imagem para as pessoas. Que Deus possa te abençoar, possa te cuidar e que essas lições possam ter espaço no seu coração e que possa refletir isso. Então, a forma de poder fazer isso é partilhar esse vídeo. É partilhar esse conteúdo para os demais, para que essa bênção não apenas se centralize na sua vida, mas possa passar para os outros, para que eles possam entender que há necessidade sim de podermos voltar ao Pai para refletir o caráter dele. E não se esqueça de poder se inscrever ao canal e ativar o sininho das notificações, para cada vez mais que nós lançarmos um conteúdo, o YouTube entenda e possa te recomendar para você assistir, não só você e os outros poderem assistir. Então, a nossa conversa termina por aqui. Até a próxima oportunidade, se o Senhor assim permitir. Tchauzinho.